dias a respeito de críticas a treinadores que acabaram de começar seus trabalhos ou que não tiveram a menor condição ainda de mostrar alguma coisa por causa de tudo que está acontecendo no futebol. O Crespo, ele é um cara que deve estar comentando com seus companheiros na comissão técnica. Ainda bem que não estão falando nada sobre nós, ainda bem que nós estamos aqui quietos trabalhando. E desde as primeiras atuações do São Paulo, desde as primeiras impressões que a gente pôde ter do tipo de jogo que o Crespo propõe, os sistemas que ele utiliza, os jogadores que você consegue entender que por terem mais encaixe com esse tipo de jogo, aparentemente serão mais valorizados por ele, e é normal que isso aconteça, isso é assim em todo time de futebol. A minha impressão é muito positiva. Eu continuo dizendo que ele é um treinador em início de carreira, mas a amostra que nós temos do trabalho dele é uma amostra que merece todo o nosso aplauso e a nossa atenção, porque o Defensa e Justiça, que recentemente venceu um título aqui em São Paulo contra o Palmeiras, ganhou a Copa Sul-Americana na mão desse treinador, e é um torneio, evidentemente, muito maior e muito mais difícil do que uma taça disputada em 2 jogos. E ele é, além de tudo isso, um nome internacional no mundo do futebol. E eu quero só abordar uma coisa bem rápida que não tem nada a ver com o jogo e com nenhum jogo, mas tem a ver com a personalidade dele e o fato da gente poder conhecer um pouco mais um treinador uma pessoa do futebol desse calibre que vem trabalhar entre nós aqui no Brasil, mesmo com todas as distâncias chatas que nós temos que enfrentar hoje. Ele está respondendo em português. Ele está tentando falar em português. Se o Hernan Crespo estivesse aqui e passasse aqui o tempo que fosse, 3 anos, e não tentasse falar português em nenhum momento, não necessariamente ele estaria fazendo algo errado. Se o Sampaoli passasse 5 anos aqui no Brasil, ele não falaria português em nenhum momento, e é uma escolha que ele tem, é uma escolha que ele fez, perdão. Mas no momento em que este cara deixa de responder a mais gente, porque é difícil para ele falar em português por enquanto, mas ele insiste e está tentando, eu me sinto obrigado a aplaudir e entender que isso é uma valorização do futebol brasileiro, do trabalho que ele vem fazer aqui, do São Paulo especificamente, e dele para com a própria posição de técnico do São Paulo hoje. Então eu aplaudo e agradeço. Ô Pedro Ivo, no time do São Paulo, o Miranda entrou no segundo tempo, jogou pouco tempo e é um atleta experiente, bagagem internacional e com 36 anos de idade. É um jogador que chega para brigar aí pela titularidade no Tricolor, Pedro? Não acho necessariamente que a entrada dele no segundo tempo, e só reforçando assim como o André também acabei dando, a gente se dividindo a atenção um pouco maior ao jogo do Flamengo, mas dá para falar sobre especificamente essa situação do Miranda que eu acabei vendo. Não acho que seja exatamente uma briga pela titularidade. Quando você chega no segundo tempo, uma vantagem criada como foi, um jogo de Libertadores, você sabe que tem um peso. Se o Vitor cita a importância dessa vitória, nessa situação, desse momento, desse São Paulo, então acho que tem muito mais de tranquilizar, administrar, dosar, distribuir a responsabilidade. O Miranda acaba sendo quase que um para-raio. A responsabilidade que ele atrai, que ele puxa, que ele assume muito bem, pela idade, por tudo que já viveu, deixa o restante do time mais tranquilo. Eu acho que tem muito mais dessa função do que exatamente um debate sobre titularidade. E acho que é muito inteligente. Só complementando o que o André falou, me chama a atenção quando ele vai falar do Daniel Alves, que ele fala é um craque. Ele fala quase que na entonação correta do português. Em diversos jogos ele busca, ele sempre com a comissão ou com alguém próximo, alguma entrevista, tentar entender um termo que ele usa em espanhol, como é que seria em português, como é que fica mais fácil de comunicação. É digno de muitos aplausos, sim. Além do trabalho que vem sendo feito. Eu queria até depois passar a bola para o Birner, e não é uma implicância, não é uma provocação, mas eu acho que tem seu valor. O Vitor quase sempre, e aí é uma convicção dele, eu respeito, ele tem seus pontos, tem seus argumentos. O Vitor quase sempre questiona a situação do início de temporada, do estadual. Não exatamente a competição, não que ela tenha se tornado maravilhosa do dia para a noite. Só que eu acho que o resultado de hoje tem muito de um trabalho bem feito. Aproveitar o trabalho que é bem feito. Se não exatamente no estadual, nas semanas até que estivemos ali sem jogos. Ele soube onde encaixar, ele soube onde dosar, ele soube onde dar confiança aos jovens, ele soube onde dar confiança ao time principal, que vence o Santos, vence o Bragantino, que não vencia há muito tempo, consegue uma vitória sobre o Palmeiras e chegou hoje talvez um pouco mais preparado. É completamente diferente esse ambiente daquele ambiente de fim de Campeonato Brasileiro, que o Birner sabe muito bem, sempre bateu nessa tecla. Então acho que tem que se valorizar um pouco esse início, sim. Acho que poucos treinadores usaram tão bem
esse início de temporada conturbado, que cola uma temporada na outra, jogo colado, pouco tempo para trabalhar por conta da pandemia, em função da situação complicada que a gente vive. Não tivemos jogos, então o Crespo teve um tempo ali para ajustar seu time. Então eu até queria entender, eu acho que tem seu valor esse início de temporada, esse início de trabalho. Acho que ninguém no Brasil está sabendo aproveitar um pouco mais que ele. Antes do Birner, rapidamente, Pedro, é o que ele tinha, né? Recém-chegado, inexistência de pré-temporada. E ele precisava trabalhar. Tá muito claro que ele é um treinador que precisa treinar, que precisa de tempo com o time, precisa desse trabalho. Ele é da nova safra. Ele enxerga o futebol. Ele precisa e teve, utilizou. Eu acho que tem gente da nova safra também que às vezes nem sempre consegue. Sim. Eu acho que é interessante. Ele chega, ele aproveita, ele usa. E como você bem pontua, em silêncio. Não está reclamando se tem, se não tem, nada contra os outros, mas é muito interessante em silêncio. Acho que ele usa muito bem e acaba que por vezes foi interessante ali. Eu só acho que ele aproveitou muito bem as semanas de paralisação sem jogos. Sim, que eu pontuei aqui, exato. Dos estaduais. Porque o time evoluiu bastante. Você pegar o que o time fazia antes da paralisação e pós-paralisação, o time evoluiu em vários aspectos. Então, ele está sabendo aproveitar o tempo que tem. A minha dúvida sobre os estaduais, ainda mais os estaduais na tabela pandêmica, se o fato de o São Paulo lutar por uma taça de gelo que não vai mudar quase nada a sua vida, melhora a autoestima, evita a crise caso perca e assim por diante, mas não tira o São Paulo do jejum de títulos. O São Paulo precisa de um campeonato maior, precisa ganhar uma Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro ou a Libertadores. São os 3 campeonatos que valem para o São Paulo, de fato. Até uma Sul-Americana teria valido, por exemplo, ano passado, muito mais do que o campeonato estadual. Se o fato de ele estar jogando o campeonato à Vera, se isso não vai ter um peso lá na frente, não vai arrebentar o time fisicamente nos momentos mais decisivos da temporada. Eu não tenho como responder se vai ou se não vai. Eu acho que essa é a grande questão. Então, mas eu acho que até nesse aspecto, cara, o jogo de hoje deixa muito claro que a Vera no campeonato estadual não é necessariamente o time que vai jogar os jogos mais importantes da temporada. Hoje você teve 2 surpresas na escalação. Na hora que o Lisieiro e o Benítez estão escalados ali como titulares dessa partida, pelo quanto eles tinham jogado no campeonato estadual, você não diria que esses caras vão jogar. Então, eu acho que assim, ele usou jogadores do elenco para encontrar a maneira de jogar e tá muito claro o que ele quer do time, tá muito claro como o time joga, tá muito claro o esquema tático e eu acho até que, evidentemente, depois ele vai buscar variações. Hoje, aliás, o São Paulo consegue chegar à marcação do seu segundo gol também ali naquela pressão na saída de bola, roubando bola. Então, o que é legal, eu acho, para o torcedor são paulino é perceber que as coisas boas do time elas se repetem, quer dizer, os gols, as boas jogadas e as vitórias, elas não têm nascido ao acaso. Em um padrão. Elas têm nascido de jogadas padrões, de coisas que ele pede. Acho que esse é o grande fato. Em relação à questão física, tem isso. Eu acho que o Éder vai acabar sendo titular, possivelmente, ao lado do Luciano. O Benítez, aparentemente, vai ser o titular, porque se jogar o que jogou hoje, vai continuar como titular por ali, e não era um cara que estava jogando. O Éder é um cara que está entrando. O próprio Lisieiro hoje foi titular e não vinha sendo. Então, acho que até nesse aspecto da questão física, talvez não pese tanto, porque nem todo mundo que está jogando o tempo todo vai continuar jogando o tempo todo. E sobre o Miranda... Salva... Pode falar, Vitor. A atuação dele hoje não pode nem ser avaliada porque ele mal foi testado. Quando ele entra, sai o Arboleda. Era o único zagueiro do trio do São Paulo que não tinha cartão amarelo. Aí o Crespo desloca o Bruno Alves, que era o zagueiro do meio, entre o Léo e o Arboleda, para o lado direito. O Miranda joga no meio. Quer dizer, está muito claro que o Miranda vai jogar ali. Então ele, entre aspas, concorre com o Bruno Alves por uma posição, e no final das contas o Léo acabou sendo expulso. É lógico que o Crespo, não imaginava que o jogador ia ser expulso de maneira tão boba, sem razão, um lance bobo, segurando o adversário, já tinha cartão amarelo, com o resultado já garantido. Isso é bom também porque o Crespo vai conhecendo o elenco, né? Vai entendendo qual jogador tem mais maturidade ou qual não tem. O Miranda contra o Guarani, mas aí com o Rodrigo e o Diego Costa como zagueiros, formando um trio que não está acostumado a jogar junto, foi mal. Hoje ele não foi testado. Né, tem que ver como ele está treinando.
Dentro de campo, pelas partidas, ainda não é possível avaliar essas 2 partidas apenas e uma só com o final de jogo em campo, se o Miranda tem ou não condições nesse momento de ser titular do São Paulo. É óbvio que se tiver 70% da forma dele, Miranda, no ápice da carreira, joga sobrando na equipe. Só complementando o que eu falei aqui, ô Prieto, rapidinho para te devolver, a partir das boas notícias do destaque de hoje, a atuação do Benítez me causa curiosidade. Ao longo da temporada, para as próximas semanas, os próximos meses, o Vitor estava questionando como seria o futuro desse time, afetado ou não pelo calendário. A gente chegou a ver rapidamente, em alguns momentos, traços de genialidade ou de muito bom futebol, ou se a gente poderia chamar de grandes atuações, como queira o torcedor, até por isso se destacou no cenário nacional e atraiu a atenção de um São Paulo na Libertadores, do Benítez no Vasco. Mas a gente viu também muita irregularidade. Então, para cada aqui 50%, 10 jogos de muita intensidade, de muita entrega, tinha ali alguns 10 jogos mais ou menos de dificuldade em se manter no topo aí de uma situação física. Então, fico curioso para saber como vai lidar com isso no restante da temporada, mas está muito claro que o Crespo ganha uma ótima opção. Não, legal, é bom até porque você chama atenção aí para o Benítez e é dele que eu quero falar. Eu gostaria que vocês analisassem, colocando na tela aqui, então, o gol do Martim Benítez. Ele fez o 2º gol do São Paulo nessa vitória por 3-0 e me parece que ali se traduz também o trabalho do Crespo no comando da equipe. O Jean tocou no nome dele, o Pedro acaba de falar do Benítez, então vamos lá. Mostrando aí esse trabalho de subida de marcação do time do São Paulo, eu gostaria que vocês falassem sobre isso, sobre o trabalho do Crespo, se essa é uma das mudanças de comportamento do time. Essa é uma das mudanças, sem dúvida alguma. E o São Paulo faz isso de maneira inteligente. Se você olhar, não tem espaço para ninguém. O único jogador que sobra é o jogador que está nas costas do Benítez. Só que o Benítez está olhando para a bola numa situação onde o jogador do Sport Cristal que tinha a bola jamais conseguiria achar o jogador que estava atrás do Benítez. E o São Paulo tem encaixado essa marcação jogo após jogo, com diferentes escalações, inclusive quando atuou com o time reserva contra o Guarani, com perfeição. E aí cai naquilo que o Jean está falando. Está sendo um padrão da equipe, independentemente da mudança, jogando em 3-1-4-2, em 3-4-1-2, né? Quando o São Paulo jogou com 2 linhas de 4, no final do jogo contra o Santos, também quis pressionar, encaixou essa marcação no 4-4-2. Quer dizer, o São Paulo tem um padrão e o técnico conhece, ele sabe o que ele está fazendo, tem um método e transforma as ideias em ações em campo. Sobre o método é interessante falar, porque o fato disso estar funcionando tão cedo no trabalho é muito positivo. E é um indício de coisas melhores vindo por aí, porque lançar mão desse tipo de marcação é algo absolutamente crucial para o futebol de hoje, para times que têm objetivos como os objetivos do São Paulo. Porque essa pressão, ela não é só desses jogadores que estão mais perto da bola. Ela é absolutamente coordenada por todos os jogadores do time, incluindo o goleiro. Nada pode estar errado, ninguém pode estar no lugar errado entre todos os jogadores para que isso funcione e não seja mais arriscado, porque é um risco. Você desloca o seu time praticamente inteiro na saída de bola do adversário para o seu campo de ataque. E você pode fazer isso de diversas maneiras. Você pode apenas atrapalhar a saída de bola, você pode conduzir a saída de bola para o lado que te favorece, pensando no que você vai fazer depois que você retomar um pouco mais adiante, ou você pode trabalhar para tomar a bola exatamente aí como o São Paulo fez. E aí nós somos obrigados a lembrar da frase célebre do Jürgen Klopp, que diz que o melhor meia atacante é o desarme próximo da área do adversário. Foi exatamente o que o São Paulo fez, e essa última versão, entre aspas, da pressão, a pressão para roubar próximo à área adversária, é claro, é a mais difícil de todas de fazer. Pois é, vamos falar agora do grupo do Santos, o grupo C. O Santos faz a sua estreia na fase de grupos da Libertadores.